Salve rapaziada do canal Sou Mais Vasco News hoje, e vamos falar um pouco nesse vídeo de hoje sobre Pedrinho, que deu essa entrevista coletiva junto com Marcelo Santana, o diretor executivo, para trazer à tona tudo o que estava acontecendo nos bastidores do Vasco. Então conto muito com a sua colaboração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Lembrando que o Pedrinho nessa coletiva, aqui é um compacto, tem alguns trechos somente da entrevista. O Pedrinho atacou logo mesmo Ramon Dias, falou sobre Felipe e, na minha impressão, parece que tem a intenção de permanecer com Felipe no comando técnico do Vasco para o ano que vem. É o que pareceu. Não sei se você vai concordar comigo. Assista até o final e deixe seu comentário aqui. Valeu? Então fique aí com o vídeo. Todos os créditos ao pessoal do BTB Esporte, que fez um trabalho espetacular. Então segue o vídeo aí que está recheado. Boa tarde, Gustavo Ribeiro do canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco. O Pedrinho a todo momento fala sobre não negociar a forma de jogar. Isso não foi visto nas últimas partidas. Eu queria que você dissesse se você acredita que a opção por jogadores em fim de contrato ou que não ficarão para 2025 pode ter influenciado nessa mudança de postura. E ao Marcelo, eu queria saber se o Vasco vai tomar decisões em relação aos jogadores antes do fim do campeonato. Cara, sim. Desculpa. A minha parte eu esqueço pra cá. Sim. Como a gente tomou na janela passada, sempre que necessário a gente tem que intervir nessas questões de compromisso. Jogar bem e jogar mal do esporte. Agora a gente quer a entrega com o presidente cita. A determinação, a gente às vezes pontua com os jogadores. A gente tem algumas métricas que às vezes a imprensa não tem de acesso aos dados de GPS de cada atleta, seja em treino, quanto seja em jogos. Infelizmente não é a realidade do esporte. Quando o resultado não vem, muitas vezes a gente questiona, às vezes, o compromisso do jogador, né? O jogador não está competindo, o jogador não está correndo. Às vezes ele está, gente, só que às vezes ele não está correndo da melhor maneira. E a gente se baseia em que nisso? No dado de GPS. Um exemplo. Se o GPS me indica que deu 10,8 quilômetros no atleta e a média dele era 10,5, ele não correu menos. Exemplo, vocês acham que o Vasco... porque eu já estou dando um exemplo, vocês já vão entender. O Vasco correu mais contra o Bahia ou contra o Internacional? Contra o Inter, mas a sensação que a gente teve foi contra o Bahia, né? Só que as métricas do Internacional. Não estou entrando no mérito, pelo amor de Deus, técnico e nem tático, não. Estou mostrando que a sensação, às vezes, ela te engana, né? Então, assim, se eu falar para algum de vocês, vai lá em casa agora, pega a minha camisa que está num lugar tal. Vocês, obviamente, nunca foram na minha casa, vocês vão entrar num quarto, vão entrar no outro, vai para o outro, até vocês irem lá acertar. Então, vocês fizeram um percurso muito maior e demoraram muito mais. Eu vou chegar lá, vou direto, vou pegar a sensação que eu passei, que eu fui muito mais rápido, muito mais intenso, mas quem se desgastou mais? Então, é mais ou menos isso. A pergunta que você falou, toda a comissão que chega ou que chegará, ela tem as informações necessárias. Isso é uma imposição? Não, é uma comunicação. Não contamos com esse, queremos fazer as transações da janela desses jogadores, porque nós não contamos com esse. Esses terminam o contrato e a gente não tem intenção. Isso é passado. Agora não é obrigação deixar de usá-los ou não. Isso é uma escolha e a gente sempre respeitou todas as escolhas e vai respeitar sempre, porque a gente tem, obviamente, a hierarquia e o limite das informações. Só para ser mais didático também com vocês, dando um exemplo dessa questão da parte física, que é um tema que eu vejo em alguns momentos a imprensa abordar, nas coletivas com o Paiva, às vezes ele era questionado sobre isso. A gente tem alguns dados que o GPS gera, que não é só a distância percorrida. A gente tem uma nomenclatura, por exemplo, de DI e DS. DI são as distâncias em alta intensidade, DS é distância percorrida em sprint. Então, são dados complementares. Às vezes, um atleta ele pode fazer 10,5 quilômetros, que, para o padrão do Brasil, é excepcional, de volume percorrido durante os 90 minutos. Só que, às vezes, o DI e o DS dele é muito baixo. Intensidade. Então, por exemplo, é um atleta que não tem muito sprint, muita aceleração, e é um atleta que não tem muita explosão dentro de uma partida. Então, às vezes, é aquele atleta que está sempre trotando dentro do campo, você vê ele sempre ali balançando,
Só que numa situação específica da posição dele, às vezes ele precisaria ter mais ações em alta intensidade, como, por exemplo, às vezes um centroavante ele precisa explodir para ele fazer o facão ali na frente. Um lateral, às vezes, que está na linha de fundo, ele às vezes tem que sprintar durante um largo período para dar tempo dele voltar e fazer a recomposição. Os jogadores de meio de campo, por exemplo, essa métrica é muito importante para eles ali, porque aquela questão do perde pressiona. E a questão, tem um encurtamento na marcação ou não tem? Então, esses dados, a gente acompanha. O Vasco tem esses dados do dia a dia do treinamento dos jogadores. E a questão física, vocês podem pegar informações, para não dizer que a gente está falando aqui o tempo inteiro, do que foi a pré-temporada. Vocês têm acesso a isso, vocês sabem o que foi a pré-temporada, eu não preciso aqui eu falar. E já engatando na pré-temporada, que eu estou me segurando para não falar, mas eu não consigo. Do calendário? Não, do Ramon Dias. Ele com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco. Com certeza ele não sabe. Por isso ele falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. E se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado. Ele está muito enganado do que é o Vasco. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Santana. Fábio Torres, NTV, NTCast. Pedrinho, queria te perguntar, o Felipe Maestro, ele já estava participando ali junto com o Paiva, estava junto dele, voz ativa no vestiário, participando de escalações, planejamento. Queria saber... Escalações, não. Não? Não, então, queria saber o que o torcedor pode esperar de diferente, já que ele já estava lá, né, com o Paiva. Como é que a gente pode esperar que será diferente esses 3 jogos, já que ele estava lá? O que a gente pode esperar de diferente do Felipe? E completando, se você puder falar do perfil tático do Felipe, já que a gente conhece ele como jogador, não como técnico. E para o Santana... Não, ele é técnico. Não, mas a gente não conhece ele como técnico. Ele não pode ser renomado. Mas ele já fez alguns trabalhos que podem ter sido bons ou ruins. Uhum. Mas ele não é renomado, mas ele é treinador de futebol. Não. E está como diretor técnico e agora como treinador interino. E também tem curso de gestão. E, Santana, para você, queria saber o perfil, ainda sobre esse perfil do novo técnico, se vai ser um treinador um promissor em ascensão ou vocês preferem pegar um treinador mais consolidado no mercado? Olha, a gente já tem feito algum afunilamento dos perfis. Desde do comunicado da saída do Paiva, a gente tem tido muitos nomes colocados na mesa. Alguns não têm o perfil do Vasco. Eu dizer exatamente o perfil é algo que para o Vasco não é vantagem nesse momento. Porque eu pontuo isso, eu entendo a expectativa do torcedor, eu entendo a ansiedade do torcedor. Se eu começo a dizer, por exemplo, o Vasco quer um técnico jovem que tenha como característica sair de trás com um jogo mais apoiado e na parte ofensiva o Vasco sempre quer o perde e pressiona. Todo treinador que eu for buscar nesse perfil, eu já estou dizendo para o mercado que pode me cobrar mais caro. Porque é a característica que eu quero. E pode ser que no mercado tenham poucas opções dentro do perfil que a gente deseja. Mas a gente vai ter, sim, uma responsabilidade com esse perfil. O torcedor conhece o histórico do Vasco, qual é o DNA do Vasco. E a gente vai buscar ter afinidade com esse DNA. Na minha parte, enquanto executivo, vou precisar fazer um ajuste desse DNA do Vasco com o nosso modelo de negócio, que é um pouco da pergunta do Pedrosa. Porque dentro do Brasil a gente precisa ter encaixe entre modelo de jogo e modelo de negócio. Senão, no final da temporada, a conta não fecha. É só esse cuidado extra que eu, enquanto executivo, tenho que ter. Com relação ao Felipe, quando ele falar com vocês, especificamente, essa pergunta tem que ser direcionada para ele, como é que ele vai jogar e o que ele vai fazer. A questão é que vocês estão associando que a gente está botando o Felipe para fazer algo mágico. Não, ninguém botou o Felipe ali. A gente teve que executar uma demissão. Entendeu? A gente teve que fazer um movimento. Era necessário esse movimento, dentro do meu ver. E automaticamente alguém tem que substituí-lo. E nessa substituição, o melhor é o Felipe, por tudo aquilo que eu falei. A gente tem um treinador que saiu do Sub-17 para o Sub-20 agora, são 3 jogos, com uma possibilidade de uma competição internacional. Então, eu acho que é um cara que tem representatividade, é um dos maiores vencedores da história do clube. Então, é isso. Não é que eu vou botar o Felipe porque ele vai fazer uma mágica, nós viramos o Manchester City. Não é isso. O movimento foi da demissão do Paiva. E agora a outra pergunta, obviamente, ele vai poder esclarecer para vocês com... O principal que o Felipe precisa, que a gente do departamento de futebol precisa,
é o que a gente sempre encontrou aqui dentro do Vasco. Falo pelos 4 meses e meio que eu estou aqui, que é o apoio do torcedor. A gente vem numa reta final agora e 3 jogos muito importantes contra o Atlético Goianiense, depois o Atlético Mineiro, 2 jogos aqui em São Januário, depois uma partida contra o Cuiabá. Então, assim, a torcida tem nos apoiado de maneira absurda durante a temporada. Eu pontuei aqui numa resposta que a gente às vezes traz temas duros e o torcedor, que é a maioria absoluta, que tem boa intenção, vai entender o que a gente está buscando construir com o Vasco, o retorno da credibilidade, ser um clube que honra com cada um dos seus compromissos, que tem responsabilidade esportiva e financeira. Porque em algumas situações, nesse mundo hoje de rede social, tem muita gente que fica plantando informação para causar o desconforto. E esse interesse dessas pessoas não é o bem do Vasco, são os interesses pessoais. Que a gente sabe, a gente é adulto, a gente vive aqui dentro do Brasil, a gente sabe qual é o contexto do futebol brasileiro. O Vasco é um clube de grande pressão e de grande apoio, e a gente precisa disso nessa reta final. É apoio que tem, desde que eu cheguei aqui, eu estou aqui desde o dia 1º de julho oficialmente. Todos os jogos em São Januário que eu vi, foi São Januário lotado. E em todos a torcida apoiando, empurrando o nosso time. Debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Eu não lembro, em 4 meses e meio que eu estou aqui, da torcida ter vaiado a gente independentemente do resultado. Às vezes a gente saiu atrás, a torcida não vaiou. Às vezes a gente não conseguiu entregar o resultado, a torcida não vaiou. E é um direito do torcedor se expressar da maneira que ele entende. E a torcida do Vasco tem sido parceira. E essa parceria, apesar de a gente não estar na posição que a gente desejaria, a gente está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, a gente passou 13 rodadas seguidas entre os 10 primeiros. A gente saiu agora, a gente está em 11º. E eu tenho certeza que essa sinergia se mantendo nesses 2 jogos em São Januário, e eu confio no torcedor Cruz Maltino, a gente vai fechar o ano de uma maneira positiva e a gente vai jogar uma competição internacional no ano que vem. Que é o início de uma retomada que o Vasco precisa. Boa tarde, Ferreira, do Sandro Gama Esporte Clube. Minha pergunta é direta aí para o Pedrinho. Se ele tem algum planejamento de em quanto tempo o Vasco vai sair desse sufoco, dessa herança maldita. Você consegue trabalhar com algum planejamento? E, assim, dentro do tempo que você vai ficar como presidente, pretende tentar uma reeleição para o Vasco realmente voltar a ser respeitado? Terminou o primeiro brasileiro. Lógico, né? Não, essa pergunta é porque, assim, a gente escuta falar, né, do trabalho feito lá até meu amigo pessoal, o Bandeira de Melo, do Rival, e que arrumou a casa, né, e depois chegou uma nova diretoria, enfim, e a gente já sabe o restante. Mas eu quero saber de você, se tem um planejamento nisso, senão você arruma a casa para outro. Então, assim, dar prazo é tudo muito difícil, né? Porque a gente se compromete e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, como eu tinha certeza absoluta que a gente iniciaria a obra, porque tinha um compromisso, só não estava assinado e foi um aprendizado. O que a gente está criando, obviamente, com a medida cautelar antecedente, e depois a gente vai ver o próximo passo disso, é que a gente reorganize todas as dívidas do Vasco e ali vai ter um cronograma de pagamento. Por isso que eu falo que não dá para prever, porque depende da receita que você tem, do aporte que você faça, das negociações que você assuma e também se chegar um investidor, esse processo é muito mais acelerado. A gente está falando aí num ponto de zerar a dívida, né? Onde o Vasco tem a receita e não tem a dívida. Então, assim, não tem como você prever. Tudo isso depende. Se você vai desempenhando bem, vai passando de fase nas competições, vai adquirindo mais receita, você melhora o teu dinheiro da TV, você vende um jogador, você vai dando volume de caixa, você consegue, que é uma das minhas prioridades, obviamente, juntamente com o centro de treinamento, juntamente com boas contratações, mas a intenção da medida cautelar e dos próximos passos é atacar as dívidas. Agora, depende do volume financeiro que você tem. E também depende que se chegar um investidor, tudo muito mais acelerado. Se não chegar, demora um pouco mais. Pedrinho, você falou sobre algumas dívidas que o Vasco tem da gestão anterior. Eu acho que é um momento também importante de externar de fato, caso você possa falar, sobre as dívidas do Vasco, porque... Mas será, mano, Joel? Não. Porque assim... É um momento de a gente também entender para poder perguntar. Com vocês, mas todas as vezes, por isso que eu falei assim, vocês estão de coração aberto?
para entender que não é uma desculpa e sim uma informação? Porque todas as vezes que eu venho aqui e tento explicar, depois isso é debatido como desculpinha, já sabia, se assumiu para quê? Tirou a 77 como se eu tivesse ido lá, olha só, sai 777, que eu quero a cadeira, o poder, agora é tudo comigo. Vocês deixaram dívida, agora o problema é meu. Não é isso, cara. As pessoas têm dificuldade de entender e de debater sobre a verdade. E eu entendo às vezes o porquê. Porque qual o interesse da gente ficar debatendo a realidade? É muito melhor falar assim, tu tá aí, agora tu não quis a cadeira, agora tu paga. Cara, não é assim. Não é assim. Ninguém fez nada para... eu vou lá porque eu quero ser presidente e vou tirar. Não foi isso que aconteceu. Onde eu era sacaneado pela própria... boa parte da torcida aqui. Vai cuidar da piscina. Então, assim, zero problema para mim cuidar. Eu sempre falei, vou cuidar da piscina do mesmo amor, com o mesmo amor que se eu cuidasse do campo, porque eu vivi aqui. Eu vi meu pai aqui. Aqui é minha casa. Eu falo, quando é minha casa, é minha casa. E hoje, às vezes, ter que evitar que meu filho venha no estádio por causa de ser hostilizado, me dói, pô. Entendo, compreendo, mas me machuca, pô. Cara, como é que o meu filho não... Que isso, cara? Mas é assim, faz parte. Chegando na tua pergunta e depois deixando você concluir, qual o interesse real para eu vir aqui e expor tudo isso? Existe um debate justo sobre o tema? Ou vai ficar naquela, quem mandou? Você não quis aí tirar 777? Não, o debate não é esse, cara. Eu tenho que falar, desenhar, por isso que eu falei assim, todas as vezes que eu tiver que falar, eu falo. Mas tem hora que cansa porque a galera parece que não quer ouvir. Ela quer que eu chegue e assim, olha só, tirou, agora eu vou ter que conseguir 400 milhões de dólares aqui e vamos embora, tocar. Não foi isso, cara. E não é isso. Então, assim, quando eu passo para vocês, eu estou passando a verdade para contribuir com o conteúdo. E muitas vezes, e não é direcionado para você não, tá, Joel? Assim, eu vejo que isso não é debatido do jeito que merece. Normalizaram o que aconteceu. Eu falei das outras vezes. Normalizaram. E cai na minha conta. Me desculpe, assim, eu nunca vi uma exigência, e a gente assume o erro, tá? Para ficar claro. Nós assumimos o erro que poderíamos ser melhor na janela, tá? Isso é um ponto. Mas eu nunca vi tanto empenho, tirando o ano passado, que teoricamente a gente tinha um investidor com dinheiro, tanto empenho por uma segunda janela, que botaram tudo na conta dessa segunda janela. Todos os problemas do Vasco viraram a segunda janela, sabendo que a gente estava sendo muito transparente com vocês e ficam debatendo os números do Max e do Jean, que eu mostrei para vocês que não é verdadeiro. A gente tenta um jogador, não vou entrar no mérito, uma boa prateleira. Esse jogador aqui, o empresário, todo mundo, ele só quer esse pagamento à vista. À vista. Aí eu não consigo. Aí eu vou em outro jogador, de uma outra prateleira, que eu consigo pagar em 18 vezes. É o que eu consigo. Eu gostaria desse? Gostaria. Só que se eu não tenho dinheiro, eu não posso assumir um compromisso e aumentar a dívida, porque seria fácil para mim, falar assim, a dívida está 1 bi 100, deixa 1 bi 300, pô, meu nome aqui está lá, vou contratar, não vou fazer isso. São atitudes que não são populares. Então, Joel, te respondendo, assim, se a galera tiver realmente de coração aberto para debater, tem que fazer as críticas que eu mereço, mas também tem que entender que não é normal o que aconteceu. Eu faço diversas analogias aqui para vocês entenderem. O buraco é você sabia do buraco. Não, nem sabia. Quando a gente entrou, a gente imaginava um tamanho. Ele é muito maior, porque antes da gente entrar, falava que tinha milhões e milhões no caixa. E a gente foi investigando, cada vez pior. Cada vez aparece um buraco maior. Beleza, estamos aqui para isso. Para assumir uma responsabilidade que agora é nossa, mas que não foi construída por nós. Não, então, eu gostaria de saber qual é o tamanho, então, dessa responsabilidade. Lembrando, né, fazendo uma conta rápida, Léo Jardim, Puma, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Jair, Paulinho... O Vasco investiu no defensivo, você quer saber? Não, eu quero saber... Do ano passado para cá? Não, eu quero cerca saber... de 20 milhões de dólares. Não, na verdade, o Vasco se comprometeu a investir... Sem ter o dinheiro, que isso fique claro. Se compromete... Que não está pago. Se compromete, então, paga... Então, tô dando um número... Não, é isso que eu quero saber. Quanto que o Vasco tem de responsabilidade para pagar sobre esses jogadores que foram comprados e qual deles, por exemplo, já está quitado? Daria para saber mais ou menos? Porque uma coisa é a dívida que a gente já sabe que existe.
né, uma dívida trabalhista, o RCE, que era gigantesco em relação à dívida. O que eu gostaria de saber, em termos mais práticos, no sentido, como vocês mesmos disseram que tiveram que pagar o Puma, como você Mas externou... dívidas atuais, que está sobre nossa responsabilidade, Isso. que foi feita pela gestão passada. Basicamente, em relação a Mas jogadores... No final do ano eu posso te dizer certinho, que agora de cabeça... Se quiser dar um exemplo. porque você citou o Paulinho, por exemplo, Léo Jardim, está quitado? Ou está controlado a dívida? Sim. Era mais ou menos isso que eu gostaria de entender. E fazendo mais uma pergunta em relação à forma, né? O Pedrinho diz muito sobre isso, o Paiva falava também muito sobre isso. E eu imagino que um treinador não gostaria de perder daquela forma. E às vezes as coisas fogem do controle do próprio treinador. Vocês tomaram uma decisão de uma demissão do Paiva e tenho para mim que tudo também recai sobre ele. Mas quem joga são os jogadores. E a gente fala muito sobre como perdeu para o Corinthians, e você tomar 3 gols em 20 minutos, por mais que o trabalho do treinador seja muito ruim, tem muita responsabilidade de jogador. Vocês conversaram internamente, deram uma bronca, assim, no sentido... Claro que é complicado citar nominalmente, mas existiu também uma cobrança interna para esses jogadores que, em tese, não se entregaram como deveriam ou não negociaram a forma do resultado? Deixa eu pegar só um gancho. Assim, muitas conversas internas, elas existem. Eu sou um cara muito presente. Inclusive, um rapaz da ESPN, qual é o nome dele? O Baba? Falou que eu não era presente, que eu não sei o quê, que eu não dava entrevista. Então, ele está muito desatualizado. Porque, assim, uma coisa é eu ficar um tempo sem falar, porque eu estou trabalhando e venho aqui e tiro todas as dúvidas. E eu sou um cara muito presente. O Marcelo é prova disso. Com relação às conversas, elas existem, e são conversas quando tem que ser mais tranquilas, são mais tranquilas, e quando tem que ser duras, elas são bem duras. Com relação à forma, para eu te dar um exemplo, e aí não tem nada a ver com Paiva, tá? Estou falando da forma. O que você achou do jogo do Vasco e Atlético Goianiense que a gente classificou aqui? Não, mas é verdade, jogamos mal, pô. Jogamos mal. E aí eu não estou entrando no mérito se a culpa é minha, se é do Marcelo, se é do Paiva, se é dos jogadores. A forma foi ruim. E eu falei para eles isso. Eu falei... Eu estou satisfeito com o que eu vi aqui dentro do vestiário. Porque nós conseguimos uma classificação ali, foi para as quartas? O Goianiense? Para as quartas, que foi para... Goianiense foi semi. Não, para as quartas. Paranaense foi semi. Que a gente... Eu acho que eu até falei isso da outra vez, que a gente não ia... Quanto tempo? 9 anos. 9. E o vestiário estava puto. Todo mundo puto. Ninguém entrou brincando, ninguém entrou rindo, ninguém comemorando. E eu falei para eles, agora vocês entenderam o que é o Vasco. Porque, assim, não importa a classificação, importa a forma. Então, assim, a vitória e a derrota, elas me dizem algumas coisas, mas a forma, ela me esclarece mais. Então, assim, é isso, cara. Então, assim, a conversa, ela é diária. Seja dura ou seja tranquila, entendeu? Isso aí existe, mas é uma coisa muito interna.